Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. 1 Tessalonicenses 5, 17. Diz assim, vamos ler juntos? Orai sem cessar. Mais uma vez? Orai sem cessar. Viver uma vida de oração não é fácil. Nós temos muitos impeditivos que nos interrompam a esta vida de oração. Mas o crente, sabido, conhecedor do seu Senhor, da sua palavra, sabe que a vida de oração não pode ficar em segundo plano. A vida de oração ela tem que estar em primeiro lugar. Jeremias 33, 3, o profeta diz assim na sua palavra. Vamos juntos? Invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Queridos irmãos, quando nós entramos a Deus e adentramos a Deus em oração, estamos invocando ao Deus dos céus, o Criador, aquele que tem o controle do domínio do universo. E às vezes a gente parece que esquece desse detalhe. Mas é algo muito importante que a palavra de Deus diz: invoca-me. Porque todos aqueles que invocam, o Senhor responde. Em Lucas capítulo 11, os discípulos, vendo Jesus orar, fizeram esse pedido para ele. Diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Verso 2. Então ele os ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação. Então os discípulos, vendo Jesus, e na nossa ortodoxia, no nosso livro doutrinário, nós cremos que Jesus é Deus, amém? Amém. Cremos na divindade de Jesus, e Jesus, que sendo Deus, orou, quanto mais eu e você. E os discípulos, vendo Jesus orar, disse: Jesus, ensina-nos a orar também, assim como João ensinou os seus discípulos. Tamanha é a importância da oração. E Jesus então para o tempo e começa a ensiná-los sobre a questão da oração. Mas se nós lermos o capítulo anterior ao capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo 10, do verso 38 ao verso 42, nós vemos ali duas irmãs, Marta e Maria. Marta muito preocupada com as coisas da sua casa. Diz assim o texto: indo ele a caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvindo os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas da minha irmã ter deixado que eu fique servindo sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar. Vamos juntos? Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Queridos, vivemos num tempo onde que ninguém tem tempo para nada. Alguns se aposentam e aí depois começam a se perguntar: como é que eu tinha tempo para trabalhar? Não é verdade? Com tantas coisas que surgem, tantas questões, ocupações na nossa agenda.
E aqui, Marta, preocupada com o hóspede ilustre dentro da sua casa, tentando fazer que o hóspede seja bem aceito, bem cuidado. Ela faz uma preocupação até louvável. Mas Jesus nos dá um grande ensinamento, que a questão mais importante não é aquilo que nós fazemos, mas é a posição, o nosso encontro com a pessoa de Jesus. Nós precisamos aprender a descansar aos pés do Mestre, pois ora, trabalhamos muito, e muitas vezes não vemos o fruto desse trabalho, e nós precisamos aprender a descansar em Deus, porque nós semeamos, mas quem faz germinar e crescer a semente é o mistério, é o Senhor. Assim é na nossa vida. Quantas pessoas nós conhecemos que viviam com salários mínimos e conseguiram, com a sua fidelidade ao Senhor, adquirir a sua casa própria, hoje cuidam dos seus filhos, ainda pagam conta dos seus netos, não é assim? E as pessoas olham para essas vidas e falam assim, mas como? Com tão pouco? Porque descobriram o segredo da vida, que é descansar nos pés do Salvador, colocar-se diante do Criador, porque aquele que dá semente é o mesmo que multiplica, é aquele que dá, que faz crescer. Marta, muito preocupada, agitada, mas Maria descobriu a coisa certa. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, que o nosso coração esteja conectado com o coração de Deus. Sabe que eu fico muito triste muitas vezes no culto de quarta-feira, que eu acredito que seja um dos cultos mais importantes da nossa igreja, por dizer o mais importante. É o culto na qual nós vamos aqui clamar ao Senhor, não que hoje no domingo não temos, nós também é importante, mas o culto de quarta-feira, muitas pessoas dizem assim, o culto de quarta-feira não é importante. É muito importante, irmãos. Nós precisamos orar, buscar a face do nosso Senhor. Lá em 2 Crônicas 7, 14, verso 14 e 15, faz tempo que eu não escuto a irmã Nilza dirigindo o culto, e nós não vemos esse versículo, mas nós vamos ver juntos, 2 Crônicas 7, 14 e 15, acho que a referência eu anotei errada aí, né, Rogério? Mas dá tempo aí. Então sabe de qual? Sabe? Então vamos juntos lá. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Amém. Como é importante a oração que nós fazemos em comunidade. O Senhor Jesus nos ensina que se dois concordarem aqui na terra, o Senhor estará liberando lá nos céus. Como é importante a questão da concordância, de estarmos juntos orando uns pelos outros, colocando em oração, clamando a Deus. O missionário do Ministério Portas Abertas estava distribuindo Bíblias lá no Iraque. E quando ele chegou numa pequena igreja, entrou uma mulher com o bebê correndo, entrou e foi direto para a plataforma, e ela chorando e soluçando, e o pastor que estava atendendo aqueles missionários, estava levando as Bíblias para aquela igreja, disse: vocês entendem? Espera um pouquinho, deixa eu atender aquela mulher primeiro. Aí eles falaram: não, tudo bem. Aí o pastor foi atender aquela senhora e disse: minha senhora, por que a senhora está chorando? Está precisando de algo? Há algo que eu posso fazer pela senhora? E ela virou para ele e disse: pastor, o Senhor já fez. O Senhor já fez. Há um ano atrás, eu estava pensando em me matar, porque a mulher na sociedade muçulmana,
uma das funções da mulher é procriar. E as mulheres que não têm filhos são maltratadas. Geralmente os maridos têm mais de uma esposa. E nessa sociedade a mulher que não gere filhos é uma mulher desprezada muitas vezes. E aquela mulher estava sendo desprezada pela sua família, desprezada pelo seu marido. E um dia ela ouviu falar que o Deus dos cristãos é um Deus que faz milagres, é um Deus que abriu o ventre da Sara, que com quase 100 anos, mais de 90 anos, gerou um filho. É um Deus que gerou filhos às mulheres estéreis. Ouviu falar de um Deus que abriu os olhos de homens que eram cegos, de um Deus que levantou homens que eram paralíticos e começaram a andar. E aquela mulher, naquela agonia, a ponto de querer tirar a sua própria vida, ela lembrou-se do Deus dos cristãos. Então ela foi até a igreja daquele pastor. E aquele pastor, usado de uma maneira profética, orou naquele dia especificamente para que o Senhor abrisse o ventre daquela mulher. Ela voltou para sua casa e um ano depois ela voltou com seus filhinhos nos braços. Deus tinha mudado a sua história. Amém. Deus muda a história. Queridos irmãos, há um Deus que responde oração. Às vezes para mim, para você, é algo impossível. Impossível uma mulher estéril dar filhos, mas para Deus nada é impossível, porque foi Deus que fez amar, Deus que gerou, Deus que criou o ser humano. Aquilo que para mim, para você é impossível, para Deus não tem impossíveis. Por isso temos que orar, mas orar com perseverança. Às vezes a pessoa, nesse sistema que nós estamos inseridos, tão instantâneo, tão rápido, que queremos as coisas para ontem, esquecemos que às vezes as coisas boas da vida não acontecem de um dia para a noite. Às vezes temos que trabalhar. E o Senhor, aqui em Lucas capítulo 11, nos ensina da questão da perseverança na oração. Lucas capítulo 11, verso 5, ele diz assim: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e esse for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe respondeu lá dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para os dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-vos, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o que lhe tiver necessário. Vamos juntos, verso 9? Por isso vos digo, pedi, já que eu represento a sua amizade, e dá pela importância. Vamos de 10? Pois pede e recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrirá. Amém? Amém. Buscai, batei. Às vezes nós não temos porque não estamos pedindo, não estamos exercitando a nossa fé. Queridos irmãos, Deus, o nosso Pai, é um Pai amoroso, é um Deus abundante, que gosta de nos abençoar abundantemente. Amém? Amém. Ele faz muito mais do que pedimos, do que nós almejamos. Busque ao Senhor, clame ao Senhor. Se eu fosse perguntar aqui testemunhos para os nossos irmãos, de quantas vezes você foi buscar a Deus e Deus te respondeu com muito mais do que aquilo que você pediu, do que aquilo que você almejou. Teremos testemunhos nesta noite? Quero ver, levante a mão. Olha aí, gente.
Amém? Deus é um Deus que tem prazer em abençoar o justo, em abençoar o seu povo. Temos que buscar, insistir. Eu contei algumas semanas atrás, um amigo meu esteve na Coreia. Ele entrou na igreja, eram umas 8 horas, e tinha o Senhor orando e dizendo: Senhor. Ele não entendia, não, coreano. Aí ele perguntou para o intérprete o que o rapaz estava orando, e o rapaz interpretou para ele dizendo que ele estava dizendo: ô Senhor, a minha família é sua, o Senhor me prometeu na sua palavra, que está escrito em Atos 16:31. Só aí, sabe? Você sabe atrás, vamos juntos? Crê, será salvo. E ele orando: Senhor, a minha casa é sua, a sua palavra me diz que se eu crer, eu e minha casa seremos salvos. Senhor, salva a minha casa, salva a minha família. E ele disse: desde que hora que ele está aí? Ele disse: desde as 5 da manhã. Já era 8. E aí ele disse: mas não é vã repetição, ele está repetindo isso várias vezes. E o intérprete disse para aquele pastor, disse o seguinte: não, ele confia no Deus que ele serve. E ele está batendo na porta porque ele crê que esse Deus há de responder a oração. Irmãos, temos que